Hoje encerramos o mês de missões, todo mês de novembro, é um mês em que aproveitamos a oportunidade de trazer a consciência de nosso chamado, do papel de fazermos parte da missão de Deus. E falamos sobre ser e fazer missão durante esse mês. Começamos a falar de ser e fazer missão a partir das nossas próprias vidas, atravessar para o outro lado da rua, como também atravessar os mares e chegar até locais mais distantes. Semana passada tivemos a oportunidade de ter aqui o pastor Tiago Mates, que também, como a Mila, que você viu no vídeo, estiveram na Coreia do Sul, participando do Congresso Lausanne, e trouxe para nós informações atualizadas do movimento missionário mundial. E como a própria Mila falou, nós já vivemos dentro de uma cultura global. Aquilo que acontece do outro lado do mundo reflete aqui em segundos. Então, tudo aquilo que está acontecendo em algum lugar do mundo, ele se reverbera aqui no Brasil, como também aquilo que acontece no Brasil reverbera em outros lugares. A globalização, ela é uma realidade. Queremos encerrar esse tempo de missões falando exatamente sobre isso, sobre essa missão global. O que significa a missão global? Global vem da própria ideia do globo terrestre, é algo que envolve a sua totalidade. Até a palavra ela expandiu e ela tem hoje significados de falar sobre a inteireza, de não deixar nada para fora, mas de nós conseguirmos fechar todas as brechas e alcançar com o Evangelho de Jesus todos os povos. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ser e fazer missão, o desafio global da missão de Deus. O fato é que a missão, ela é de Deus, a missão não é minha. Deus decidiu enviar Jesus. João 3,16 é claro, porque Deus amou o mundo, porque Ele nos ama de maneira apaixonada, que quer manter conosco um relacionamento íntimo, quer nos incluir na sua família. Ele envia então o seu filho primogênito, o seu único filho. Seu filho se tornou o primeiro missionário. Ele veio ao mundo e pagou o preço pelo meu pecado, e através do seu pecado derramado, da sua morte derramada na cruz, nós temos o perdão dos pecados. Eu sou aceito como um filho de Deus, e eu posso então agora ter a liberdade de adorar ao Senhor com todo o meu ser. E isso é uma responsabilidade que Jesus passa para os seus discípulos. João 20:21 diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. O bastão, o legado é enviado aos seus discípulos, e eles fizeram um bom trabalho. Apesar de todas as dificuldades e ali as limitações, o fato é que esse evangelho chegou até mim, chegou até você. Esse evangelho ultrapassou os mares, os desertos, e chegou até nós. E nós hoje somos quem tem em mãos esse evangelho. O evangelho, lembre-se, o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia, é algo que precisa ser espalhado, compartilhado, que existe um Deus que deseja que todos os povos o adorem. E quando falamos sobre isso, nós precisamos entender que há um desafio dessa continuidade dessa missão de Jesus agora pela sua igreja. Nós somos a igreja de Jesus no nosso tempo. E é um papel nosso estarmos sempre ativos e conectados com essa realidade. Não nos esquecer que é uma missão, foi dada por Deus a Jesus, que foi transferida a nós, a sua igreja. E se você se sente confortável em pertencer à igreja de Cristo, você também precisa se sentir confortável com a missão de Deus. Você não pode escolher o que você quer, mas como parte da família de Deus, você agora também é enviado. Se Deus não poupou o seu filho Jesus, vai nos poupar? Vai dizer assim, não, você não precisa, você é café com leite, né? Você pode ficar aqui. Não, todos nós
somos capacitados. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Esse texto é um texto muito conhecido. Capítulo 9, do versículo 35 ao verso 39. Nós vamos falar da missão global. A igreja local, ela existe, então, para refletir o coração de Deus na missão global, sendo um farol de luz, uma ponte para alcançar os confins da terra. E nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso 39. O texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a discernir a nossa parte na Tua missão. Dai-nos, Senhor, hoje essa consciência do nosso papel, do nosso chamado como igreja local, de participarmos também dessa missão global. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia em papel, talvez ela tenha uma facilidade que as Bíblias hoje no display do celular não te dão, que é você ampliar a visão e você enxergar mais do texto. E se você tem essa oportunidade, você vai ver que o capítulo 9, ele é antecedido por um capítulo 8, onde Jesus está numa crescente. Ele vem fazendo sinais e maravilhas. Jesus acalma uma tempestade. Aí inicia o capítulo 9, Jesus cura um paralítico. Jesus é interrogado pelos líderes religiosos. Jesus, então, depois tem um momento em que ele cura 2 cegos e um mudo. Ele traz uma vida a filha de Jairo a vida novamente. Há um momento de grande movimento. E nós vamos então ver que o capítulo 9 ele vai fechando, ele vai fazendo um fechamento. E ele inicia dizendo: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aqui a gente começa a ver essa ideia global. Ele passava por todas as cidades, por todos os povoados. Nenhum lugar foi esquecido por Jesus. Quando a gente fala sobre essa missão, a continuidade dessa missão de Jesus, nós precisamos entender que ela tem algumas características. Essa missão, ela é ação. A primeira característica da missão dada por Jesus à sua igreja é que ela é uma ação. É o que nós vemos aqui. Jesus passava por todas as cidades, por todos os povoados. Missão é sair, missão é ir. Missão não é apenas você ali no seu quadrado, na sua zona de conforto, mas é atravessar para o outro lado da rua, é atravessar ali o seu ambiente de trabalho, as estações de trabalho e compartilhar talvez com alguém, algo com um colega de trabalho. É a gente sair, se mover. Isso faz parte da nossa missão. A missão, ela é ação. A missão é sair, é ir. Todas as cidades e povoados. Mas, não, e aí eu saio e eu faço o quê? O texto ele é bem claro. Porque ele mostra exatamente o que acontece. Jesus fazia 3 coisas. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas e ele curava todas as enfermidades e doenças. Olha que coisa. 3 ações fazem parte dessa missão: ensinar, pregar, curar. Quando somos envolvidos com a missão, nós precisamos ter essa visão mais ampla do que é a nossa missão. A nossa missão é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra, é mostrar a verdade que nós entendemos e compartilhar e ensinar esses princípios, mas é mais do que isso, tem a ver inclusive com a pregação.
O que é a pregação? A Bíblia também fala, como ouvirão se não há quem pregue? Existe muitas vezes da nossa parte um certo comodismo, porque a gente usa um certo costume que a gente tem, que é preferível eu viver o cristianismo e as pessoas virem o meu testemunho do que eu falo, porque aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu digo, mas há um perigo nisso, há um perigo porque a gente se conforma, se conforta, eu vou só seguir aqui as coisas, ser uma pessoa eticamente correta, manter os princípios cristãos, não ser desonesto, nem negligente, ok, isso faz parte, mas nós não podemos deixar de pregar. Claro, o pastor Cláudio esteve aqui e ele falou, nós não vamos sair por aí pregando, mas muitas vezes você e eu sabemos que há oportunidades que nós simplesmente ignoramos, nós nos fingimos de morto. A pessoa, ela levanta a bola para nós e a gente dá um passo para trás e a bola cai. E quando a gente está conectado com Deus, entendendo o nosso papel, a gente vai perceber que muitas vezes as pessoas que estão sendo incomodadas pelo Espírito Santo, porque as pessoas são convencidas pelo Espírito de Deus, é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando as pessoas nos fazem perguntas espirituais, saiba que o Espírito Santo está agindo na vida dessa pessoa. E você pode responder. Geralmente essas pessoas perguntam, elas perguntam sobre a nossa fé, elas perguntam sobre Jesus, elas perguntam sobre a Bíblia. Pessoas que às vezes a gente não imagina, mas de repente elas chegam e perguntam. Você tem que entender, o Espírito Santo está agindo, eu vou falar, e aí você fala, ele não vai entender, não importa, o Espírito Santo está agindo. Deixa o Espírito te usar. O Espírito dá a palavra. E às vezes a gente vai falar coisas que a gente depois nem falou, nossa, nem sabia que eu tinha tudo. É impressionante como o Espírito, ele saca do seu coração os versículos, saca palavras que você, depois a pessoa fala, foi tão bom aquele dia que você falou isso para mim, não sei o que, você vai falar, eu falei isso? Falou. Mas na verdade é o Espírito, mas isso tem a ver com essa disponibilidade. Ao mesmo tempo que tem a ver com ensinar, pregar, falar das boas novas, explicar o amor, a graça de Jesus, há também o chamado para curar as enfermidades. Curar as enfermidades, claro que hoje nós vivemos dentro de um ambiente hoje muito mais tecnológico, de muito mais conhecimento, mas tudo isso nós precisamos usar em prol da humanidade, em prol da cura das mazelas, do cuidado com as pessoas. A missão também tem a ver com combater as injustiças, combater a pobreza, porque Deus deseja que todos sejam curados das suas enfermidades. E aí a gente vê essa realidade que para nós hoje é normal, mas que os hospitais só surgiram pelo movimento cristão. Até o século passado não tinha nem hospital no Japão e em outros países asiáticos. E aí fica claro, você vê lá aquela cruz que todo hospital usa, é a cruz de Jesus, porque isso é um legado do cristianismo. É a partir do cristianismo que começamos a entender o que precisamos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos enfermos. Eu vim agora, na quinta e na sexta-feira, de uma imersão científica com uma instituição religiosa que faz um intercâmbio entre líderes religiosos e acadêmicos, cientistas do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também de uma outra organização, que agora eu esqueci o nome, eu falei que eu tinha que anotar, que eu ia esquecer na hora, mas que também é em São José dos Campos, que eles fazem toda uma cobertura e uma avaliação sobre os riscos de inundações e deslocamentos de massas, que são quando acontece os desmoronamentos. E a gente não tem ideia de quantas informações. E o fato, gente, é que nós estamos num novo regime climático. Você pode negar isso, mas o fato é que há dados científicos claros de mais de 20 anos que mostram que a gente já vive uma nova realidade climática.
E que cada vez mais nós teremos mais eventos extremos. Bombas de chuvas, a mesma quantidade de água caindo em menos tempo, em lugares menores. E também a questão das massas de ar quente, aquele calor que veio inclusive no inverno. Isso já é uma realidade, isso não volta mais. E o que acontece? Existe eu aprendi um novo termo chamado injustiça climática. Que fala o seguinte, porque eu e você, termos mais condições, a gente consegue amenizar as consequências, seja da saúde, de estrutura. Mas o fato é que existe milhões de pessoas no Brasil que são afetadas diretamente por esse novo regime climático. Nos últimos 10 anos, 4,5 milhões de pessoas são afetadas pelas crises climáticas. E nós, os cristãos, que fomos chamados para sermos os mordomos, os cuidadores, o que nós estamos fazendo? E isso está me incomodando. A igreja precisa também encarar esse desafio de se despertada. E isso não tem nada a ver com nenhuma geopolítica internacional. O fato é que nós, o Brasil, se a gente não cuidar do que a gente tem, a gente mesmo vai ser prejudicado. Desflorestar a floresta amazônica vai prejudicar o sul e o sudeste, como já está prejudicando. Que é a nossa grande fábrica de chuva. E eu vou falar mais sobre isso, é que eu estou com a minha cabeça cheia dessas informações. Fiquei 2 dias lá. Mas quando eu vejo falar sobre a palavra de Deus, falar que nós precisamos nos envolver de maneira global, curando todas as enfermidades e doenças, hoje é fato. O nosso país, ele está enfermo. Ele está enfermo quando a gente fala de ecologia, de sustentabilidade. E o que nós como igreja estamos fazendo? Mas é mais que isso, há uma outra característica. A missão, ela não é só ação, ela tem a ver com compaixão. Porque até que eu falo tudo isso, talvez muitas vezes a gente vai precisar sentir, a gente vai precisar ir lá nos confins do Brasil para entender como essa crise ela afeta as pessoas. E o fato é que a Bíblia fala que Jesus tinha compaixão. Ao ver as multidões, teve compaixões dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Missão é ação, mas missão também é sentir, é viver, é pisar aonde existe mazelas, é entender a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. E isso, Jesus fazia isso. E é preciso a gente entender essa compaixão. Se nós não nos expormos, nós não vamos nos sentir movidos. Outra característica da missão é a sua urgência. Há uma urgência para a missão. O versículo 37 diz, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. No texto mais antigo, falava a seara. E sabe o que é seara? Seara é uma plantação que está pronta para ser colhida. Ou seja, os campos, eles já estão brancos, eles já estão prontos para colher. Nós estamos perdendo os frutos estão amadurecendo, estão caindo e apodrecendo, porque não existe trabalhadores. E o texto aqui também fala sobre trabalhadores, e a palavra original não é líderes, não são assim técnicos agrônomos, não são engenheiros florestais. A Bíblia está falando de operário. De trabalhadores, operários, obreiros, ou seja, eu e você. Todos nós somos necessários para essa grande colheita. E ela é urgente, porque os campos estão prontos, a colheita é grande. Mas falta trabalhadores. Semana passada, o pastor Tiago também mostrou alguns dados, e ele fala que a cada minuto 10 mil pessoas morrem no mundo. 10 mil pessoas morrem sem a oportunidade de conhecer o Evangelho. Existe uma urgência e nós não podemos imaginar que outros farão aquilo que eu preciso fazer, porque todos nós somos necessários.
E outra característica, o papel da oração na missão. A oração é fundamental, porque qual é a primeira coisa que Jesus ele ensina os seus discípulos? Orem, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A oração é a nossa primeira resposta. Então você está me ouvindo falar que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, que a gente precisa ir. Mas eu faço uma outra pergunta anterior a essa. Você tem orado? Quando você vê as coisas acontecendo e você tem coisas que mexem com o seu coração, tenho certeza. Se não é a floresta tropical, é crianças abusadas sexualmente. Se não são crianças abusadas sexualmente, são pessoas da terceira idade que são abandonadas pelas suas famílias. O fato é que cada um de nós tem uma sensibilidade para algo que mexe com o nosso coração. E a nossa primeira reação é orar. A gente precisa orar. Senhor, isso não pode acontecer. Senhor, eu não sei como orar, mas eu me coloco aqui pedindo misericórdia. Há um chamado da igreja de se colocar em oração. Peçam, pois, ao Pai da colheita que envie os seus trabalhadores. Porque quem vai enviar os trabalhadores é o Senhor. E pode ser que com essa oração, eu falo que essa é uma oração perigosa, pode ser que o Senhor está dizendo, e o que você vai fazer então? O que você pode fazer por isso? Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo e fala assim, cadê o prefeito dessa cidade? Eu preciso conversar com o vereador. A gente sempre quer repassar a responsabilidade para alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É a igreja que tem a responsabilidade de orar e agir. Hoje eu tenho essa convicção que inclusive faz parte do papel da igreja. Esse legado que nos foi dado do protestantismo, de sermos os protestantes, de protestar, de falar abertamente, de reivindicar, de pegar o colarinho das autoridades públicas. Mas essa igreja ela precisa ser uma igreja também íntegra, sem se manchar de corrupção, de conluios que as igrejas muitas vezes fazem, que perdem a sua autoridade. Porque a igreja tem esse papel. A Bíblia mesmo diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós não podemos esconder a nossa luz debaixo da cama ou debaixo de um cesto. E a mesma coisa o sal. O sal ele tem esse poder de dar sabor, mas também de preservar, de sustentar a vida. A minha pergunta é, você ora por missões? Tem algum país que você gostaria de visitar? Porque se eu perguntar, todo mundo tem um país que gostaria de visitar. A pergunta é fácil, você ora por ele? Você ora para que o evangelho alcance esse país? Não tem nenhum problema. Mas até quando você for visitar esse país, você vai com uma outra visão. Você vai ali como alguém que pode, inclusive, perceber as carências. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Peru. Passei 5 dias em Lima. E eu voltei assim, encantado com algumas coisas que eu vi da cultura. E eu comecei a pesquisar mais sobre Lima, sobre o Peru. Eu comecei a entender quais são as igrejas evangélicas, como é que é esse movimento, o que acontece. O evangelho tem sido pregado no Peru, isso me fez pensar mais. Eu vejo muitos pastores indo para o Chile. E eu vejo os pastores indo para vinícolas, tomar vinho no Chile. Mas esse é o nosso chamado? Nosso chamado é para atender essa missão global. E muitos de nós vamos ter oportunidades únicas, seja através das férias, através de compromissos profissionais, de chegar em locais que outros não chegaram. E a gente precisa ter essa consciência de que nós temos um chamado para compartilhar o evangelho. Para ajudar, a seara é grande.
poucos são os trabalhadores. A missão é global, queridos, mas o chamado, ele é pessoal. Cada um de nós precisa entender que é chamado. Se você não entendeu o seu chamado ainda, ora, começa a orar. Começa a perguntar. E eu já ensinei essa oração. Ela é perigosa, mas é a melhor oração que você pode fazer. Ó Senhor, o que queres tu de mim? Você tem coragem de fazer essa oração? Ele responde. Talvez o que ele responda não é o que você quer. Mas a oração é, ó Senhor, o que queres tu de mim? O fato é que às vezes a gente já tem uma agenda. E a gente vai para a oração com checklist. Abençoa isso, abençoa meu trabalho, abençoa isso aqui. Vai dando check, 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 check. Mas você já pensou em ir para a sua oração com uma folha em branco? E deixar que Deus escreva a sua missão? O que você vai fazer? E Deus, ele é muito pessoal. E é um Deus que ele fala a cada um de maneiras diferentes. É um Deus que ama, inclusive, quem nós somos e o que nós fazemos. Ele não vai, muitas vezes, conspirar contra as nossas próprias habilidades, mas ele vai querer alinhar tudo aquilo que nós somos, sentimos e gostamos para algo que só nós podemos fazer, uma combinação única. 3 coisas que nós precisamos prestar atenção. Olhar para o mundo com os olhos da compaixão de Cristo. Quando você vê as realidades, e de novo, nós somos um mundo global, a maioria de nós temos redes sociais, e as informações elas chegam. Como é que eu reajo a isso? Eu tenho a consciência de que existe um Deus que quer que todos os povos o adorem. Eu sinto compaixão dos feridos nas diversas guerras que existem, nas quais eu sou muitas vezes bombardeado de informação, seja no Oriente Médio, até na África. Hoje existem dezenas de guerras civis acontecendo na África, e nós nem sabemos, porque isso não tem interesse geopolítico para a realidade que a gente vive, mas eu estou, de alguma maneira, olhando para essas realidades. Preciso reconhecer a urgência de se engajar nessa missão. Primeira maneira que eu me engajo é orando. E existe também contribuindo, como a gente muitas vezes, mas também indo. Orar fervorosamente pelo avanço do Evangelho. Uma vez a gente fez aqui a gente cedeu o espaço da igreja para um curso chamado Perspectivas, que é um curso que amplia a visão missionária. São aulas interdenominacionais com vários especialistas missionários. E foi, para mim, um momento muito importante, porque ampliou a minha visão sobre missões. E eu lembro que a primeira vez que a gente fez, a organização aproveitou a vinda do pastor Jeremias Pereira, pastor que é bastante conhecido por muitos de vocês, presbiteriano de Belo Horizonte. Ele estava aqui em Campinas. Aqui em Campinas tem um estúdio do Supremo Concílio Presbiteriano, chamado Luz para o Caminho. A maioria dos programas que você vê na televisão é gravado no estúdio aqui em Campinas. Então, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, eles vêm aqui em Campinas gravar. E a organização conseguiu pegar o Jeremias e trazer o Jeremias aqui. E ele fez uma pregação naquele dia, uma aula magna. E ele contou uma experiência de escolher um país e orar por esse país. Orar e escolher por esse país. E ele conta a experiência que ele teve até depois de conhecer alguém. Era um país tipo assim, Cazaquistão. Vou orar para o Cazaquistão. Fui pesquisar, ver o que tinha lá. E foi impressionante que ele vai contando a história como em poucas semanas teve contato com a igreja no Cazaquistão. Começou a ter possibilidade de se envolver e de alguma maneira participar da expansão do Evangelho no Cazaquistão. Seja ousado, escolha o país, ore por ele. Eu quero aqui também aproveitar esse breve tempo que ainda me resta para falar também dos nossos missionários, os missionários que a gente tem apoiado, que muitas vezes apareceram aqui nos vídeos.
Mas eu queria, terminando agora essa conferência, trazer a vocês quem são eles, para que vocês também orem por eles, para que vocês o incluam nas suas agendas de oração. E aqueles que, de alguma maneira, quiserem conhecer mais, podem procurar o pastor Alain, podem me procurar. A gente pode dar para vocês o WhatsApp desses missionários. Porque uma das coisas que a gente tem proposto é ter uma parceria missionária com unidades missionárias com as quais a gente pode conversar. Nós queremos apoiar eles a partir das suas organizações missionárias. Porque nenhum sustento que a gente dá é integral, a gente dá um valor específico. Mas a gente prima pela oportunidade de poder conversar, não ter uma agência que faz esse contato, mas a gente poder falar pessoalmente com eles. E isso tem acontecido, muitas vezes a gente tem a oportunidade, até por morar em Campinas, e Campinas ser um local de conexões, muitas vezes a gente consegue até ter esses missionários perto de nós. E eu quero mostrar um pouco de quem são eles. Esses missionários que nós temos são, na verdade, 6 unidades missionárias. Talvez uma das mais conhecidas é o pastor Manuel Moreira, que é pastor na 2ª Igreja Batista em Açu. É um vale do Açu, no Rio Grande do Norte. Só a igreja dele tem mais de 20 congregações. Eu não conheço ninguém no Brasil que planta mais igreja do que o pastor Manuel. E ele construiu, aqui que nem a nossa igreja que tem os prédios atrás, ele construiu um centro de treinamento para que os jovens da igreja dele sejam treinados para liderar as congregações. No domingo à noite não tem jovem na igreja, porque os jovens estão todos nas congregações. É impressionante. E nós entendemos que o pastor Manuel é alguém estratégico, alcançando povos ainda não alcançados no sertão do Brasil. Então nós apoiamos o pastor Manuel. Nós também temos o Hernan e a Thaís Duarte, o casal. O Hernan serviu aqui na igreja como pastor, e agora vai completar 4 anos que ele está em Portugal, servindo o Palavra da Vida em Portugal. Ele também tem sido, tem uma parceria nossa com ele, e nós temos também participado do seu sustento. O pastor Milton, que você viu aqui hoje o vídeo dele, ele está em Portugal, na cidade de Castelo Branco. A missão que ele trabalha é a missão cristã europeia. Quando ele saiu aqui do Brasil, ele foi para trabalhar na Espanha. Mas os filhos dele tiveram dificuldade de se adaptar à cultura espanhola. E a própria organização, a Missão Cristã Europeia, pediu para que ele voltasse para Portugal e ficasse na fronteira, que é essa cidade. Lá, os filhos deles conseguem estudar em escolas de língua portuguesa. E aí, por causa disso, ele acabou tendo a oportunidade de pastorear uma igreja que foi plantada, mas que tinha 4 membros. E viu que agora ele falou que teve 4 batismos na igreja? Ele está dobrando o número de membros. A gente acha isso pouco, mas isso é uma realidade que muitas vezes a gente não entende. Então, pastor Milton e a Patrícia, outra unidade missionária, é o Tiago e a Suzana. O Tiago esteve aqui no primeiro domingo de novembro. O Tiago estava em Moçambique, voltou para um tempo de visitar os seus parceiros, e nesse momento aconteceu a eleição presidencial em Moçambique. Assim como na Venezuela, estão questionando o resultado das eleições. Estão entendendo que quem ganhou, não ganhou de maneira justa. Está, assim, a ponto de acontecer uma guerra civil em Moçambique. Porque é uma coisa que já vem se repetindo, e cada vez mais a população não está mais suportando essa situação. Mas o fato é que cancelaram todos os vistos. E ele, então, não consegue voltar para Moçambique. Nós recebemos uma carta dele ontem, em que ele tomou a decisão de janeiro ir até a África do Sul. Moçambique faz fronteira com a África do Sul. E ele vai se posicionar na última cidade da África do Sul, onde a partir de lá ele consegue atravessar a fronteira, e toda pessoa que atravessa a fronteira da África do Sul para Moçambique pode ficar 7 dias em Moçambique. E ele está a 1h30 do trabalho que ele fazia em Moçambique. Então ele vai manter a família na África do Sul e vai fazer a travessia para poder continuar o trabalho. E ele quis confirmar isso com a gente falou que vai
continuar orando e pedindo que o Senhor confirme. E a gente sabe que assim que as coisas se normalizarem em Moçambique, ele poder ficar integralmente em Moçambique. Então, Moçambique é um país que a gente precisa orar, para que haja estabilidade política. Aqui ficou bem em cima, né, a lampadinha ficou bem em cima do nome da Mila. A Mila, vocês viram, ela apareceu todas as vezes introduzindo as mensagens. A Mila, ela estava na Tailândia. A Mila hoje é uma das brasileiras evangélicas com maior conhecimento sobre a cultura budista. E ela foi com o marido para a Tailândia, há 3 anos atrás. Nós fomos a igreja que apoiou através da CEPAL. Mas houve uma infelicidade no sentido de que o Tiago deixou o casamento. O Tiago não quis mais continuar casado, e isso fez com que a Mila tivesse que voltar da Tailândia. Ela está hoje no Espírito Santo, em Vila Velha, morando perto dos seus pais, com as suas 2 filhas. Hoje, ela do Brasil, ela tem tentado fazer esse trabalho de suporte, treinamento, para que outros brasileiros possam ir para a Tailândia. E a gente, acompanhando ela, entende que agora não é momento dela voltar para o campo missionário. E ela está reescrevendo o seu projeto missionário, e nós estamos aguardando para também ver como a gente pode dar suporte para a Mila. Mas a Mila também é alguém que nós precisamos orar por ela, para que esse momento difícil, familiar, ela possa superar. Porque o diabo, ele é astuto, ele vai nas brechas. E dessa vez ele conseguiu destruir uma família e tirar os missionários da Tailândia, que é o país mais budista do mundo. Por último, nós temos a Páginas Novas, que é uma casa de oração que existe lá no Jardim Tatinga, que é aqui em Campinas. E há uma coordenação da pastora Solange e da filha Stephanie. Eu achei umas fotos na internet, fiz aí um Ctrl+C, Ctrl+V. Jardim Tatinga é a maior zona de prostituição ao ar livre da América Latina. Às vezes, você indo lá para a região do aeroporto ou para alguma área específica, o Waze te passa lá dentro e você toma um susto. Porque a prostituição acontece a céu aberto. A ponto de que pessoas de casas de família escrevem literalmente nas portas das casas e na parede, casa de família. Para que ninguém lá... É um local onde a escuridão domina. O crime organizado também atua através da própria uso da prostituição. E nós entendemos que, como uma igreja que carrega Campinas no seu nome, não pode ficar de fora. E nós hoje, através da nossa oferta missionária, nós ajudamos a custear o aluguel dessa casa de oração no Jardim Tatinga. Agora, no final do ano, se eu não me engano, dia 12 de dezembro, vai acontecer um jantar de Natal, onde eles montam uma mesa e convidam as meninas para fazer uma janta de Natal. Porque muitas dessas meninas não podem comer antes de cumprir a agenda que é imposta a elas. E quem já teve a oportunidade, assim, eu que sou homem, é constrangedor. E às vezes eu fico sem saber o que fazer. Mas eu posso orar. Eu posso apoiar. A Sofia, uma das nossas irmãs da igreja, inclusive membro do conselho pastoral, toda segunda-feira ela participa de um culto no Páginas Novas. É um lugar onde as mulheres têm um papel mais estratégico que nós homens. Muitas vezes, quando a gente vai lá só para arrumar, construir, arrumar uma lâmpada, alguma coisa, e a gente sai de lá rapidinho. Mas as mulheres têm um ambiente menos assim, confrontador e conseguem, de alguma maneira, trabalhar melhor lá. Mas a gente entende que a gente precisa fazer parte disso. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente vai introduzir uma nova unidade missionária, que é o Renê e a Sara, que estão também, através da CEPAL,
em Roma, na Itália. O René já esteve na nossa igreja. E ele plantou uma igreja há 8 anos em Roma. É a maior igreja tradicional histórica de Roma hoje. E a sua esposa, a Sara, se envolveu com um movimento de reavivamento de jovens na Europa. A Sara foi uma das preletoras do Lausanne. Uma brasileira pregou no Lausanne, onde o outro homem que pregou lá, brasileiro, era o presbiteriano, como é que ele chama? Que é um missionário que a gente conhece. Fugiu o nome dele. Agora esqueci. Eu vou lembrar. Mas a Sara tem um papel também extremamente estratégico no avivamento dos jovens na Europa. E a gente entende que é preciso apoiar esses trabalhos, porque eles são estratégicos. Muitas vezes, o René e a Sara, eles não estão atuando, às vezes, na frente, mas o posicionamento deles mobiliza e potencializa o trabalho na Europa. Então, a gente entende que precisa apoiá-los também. Esses são alguns dos missionários que nós temos apoiado, e talvez alguns deles você se identifique mais, seja pela a sua experiência familiar ou por alguma outra experiência que você já teve. Eu quero que você ore por esses missionários. Hoje nós separamos um valor para cada missionário. E nós não agimos como acontecia no passado, onde a gente pedia para que a igreja apoiasse, adotasse um missionário. Então tinha o PAM, Programa de Adoção Missionária. Hoje o que a gente fala? Você entrega a sua oferta, o seu dízimo, e isso vai tudo para o caixa da igreja. E a igreja, desses recursos, ela todo mês, ela destina para os missionários a quantia combinada. O meu desejo é que cheguemos a um ponto em que 10% dos nossos recursos sejam destinados para missões. Assim como a gente pensa no dízimo, que a gente conseguisse ter um dízimo que a gente investe em missões. Missões na cidade de Campinas, no Brasil e em locais do mundo. Nós temos uma política missionária, inclusive, que hoje fica sobre o cuidado do conselho pastoral. Então, esses missionários hoje, eles são cuidados através também do conselho pastoral. E eu, ouvindo tudo que eu ouvi esses dias e pensando em missões para encerrar, e eu estou pensando também no ano que vem, já falei sobre igreja acolhedora, que eu vou continuar falando sobre isso. Eu tenho pensado em 3 palavras, que vão ser as palavras que vão nos dar a direção para o ano que vem. Acolhedora, discipuladora e missionária. Acolhedora, porque nós vamos, como bons anfitriões, nós vamos acolher todos. E aqueles que quiserem vão ter a oportunidade de conhecer, de serem ensinados, de serem discipulados. Até que todos tenham condições de se tornarem também missionários, de serem enviados. Seja que para as suas próprias cidades, lares, ou até mesmo a gente está aqui em outros momentos enviando pessoas para outros locais, para povos não alcançados. Que nós possamos ser essa igreja acolhedora, mas também discipuladora e missionária. Nós não queremos uma coisa em detrimento da outra, nós queremos ser esse movimento de ir, discipular e enviar. Vamos orar? Senhor, estamos encerrando esse tempo de missões, mas é só a agenda, Pai, porque o tempo de missões ele continua nos nossos corações, continua nas nossas orações. Pai, ajuda-nos a nos sermos despertados, a nos sensibilizar, através, muitas vezes, daquilo que a gente retém, seja através das redes sociais, seja através das notícias, que isso possa também, Senhor, passar pela nossa visão missionária, que possamos ser esses intercessores tão necessários, mas também que aquilo que nós possamos fazer, além das nossas orações, que o Senhor também fale aos nossos corações, e que com coragem nós possamos também aprender a fazer isso. Senhor, o seu desafio é enorme, e eu sei que o Senhor envia.
E nós estamos aqui orando para que o Senhor envie os seus trabalhadores. Obrigado, Pai, por esse mês, por tudo que nós ouvimos, pela maneira como nós fomos desafiados. Obrigado pela vida do pastor Alain, que como o guardião, coordenador desse núcleo, Pai, sonhou e trouxe essa agenda para que nós pudéssemos estar, Senhor, olhando juntos. Pedimos por cada missionário que aqui citamos, o pastor Manuel, o Hernan, o Milton Sanches, o Tiago, Pai, a Mila, Páginas Novas com a pastora Solange, a Stephanie, o próprio Renê e a Sara. Senhor, alcança cada coração, cada família, onde quer que esteja, que nós como igreja possamos estar perto, cuidando, suprindo-os, e que possamos ser de fato essa igreja, Pai, acolhedora, discipuladora e missionária. Em nome de Jesus. Amém.